Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos live. Bom dia a todos! Hoje falaremos sobre constelação familiar na nossa sequência de live com lives terapêuticas, gotas terapêuticas, Marcilene e eu. Só vou esperar ela chegar. Todas as semanas sobre algum tipo de terapia, para que seja uma contribuição positiva para vocês. E hoje falaremos então sobre as constelações familiares. Assunto delicioso. Adoro falar sobre isso. Quem não tem questões, e não precisa ter necessariamente questões, mas quem não tem? Quem não tem? E é por isso que estamos aqui, né? Sempre interessante, importante olharmos para dentro. Márcia já está chegando. Quem está por aqui? Oi, Ana, tudo bem, minha flor? Vamos, quem está entrando? Vamos mandar o aviãozinho aqui para a galera, para que seja uma contribuição legal para todos. Quem puder assistir agora, mande perguntas. Quem não puder, mande aviãozinho para quem possa. Vamos lá, ser uma contribuição positiva para quem escolhe expandir, não é? Marci, cadê você? A Marcia entrou. Vamos lá, amore. E enquanto ela não chega, a gente vai falando. Na semana passada, nós falamos sobre radiestesia. Oi, Marci, bom dia! Bom dia, tudo bem? Ali, estamos alinhadas no azul, energia do dia. Eu nem pensei, eu me senti com. Eu sempre coloco mais azul, eu gosto do azul. Eu também. Eu pensei nele e, por sinal, coincidências ou não, é a energia do dia. Sim, energia da E calma, da cá tranquilidade. estamos. Exatamente, porque é isso que a gente pretende promover, principalmente nessa conversa, né, Márcia? Sim. Tava aqui falando bom dia para a galera que já chegou, pedindo para mandar aviãozinho. Depois a gente vê, meu amor, tá? Ok. Beijo, amor. Tava ajudando o Enzo aqui a fazer tarefa. Mas então, quer dar um oi? Ok, amor, dá um bonjour, bom dia. Então, na semana passada, a gente falou sobre radiestesia, né, Marci? Sim. Tá lá salvo, e daí estão falando aqui pro pessoal que ainda não teve oportunidade de ver, que nós falaremos sobre um tipo de terapia a cada semana, né? Isso, o tipo E de hoje, que alguém quiser sugerir algum tema, que tenha dúvida, a gente sempre vai estar perguntando, né? A gente fez a pergunta ontem, para a gente estar gerando uma maior interação e estar entregando também o que vocês querem ouvir, né? exatamente, né? O que é de maior curiosidade aí. Ana, se tiver alguma pergunta, já pode colocar aqui para a gente ser uma contribuição legal para você. Mas então falaremos sobre constelação familiar, né, Marci? Isso, e a constelação Quando a familiar. gente quando quando a gente ouve falar em constelação familiar, oi Fê, Fê também é consteladora. Bom dia, Fê. Falaremos sobre constelação hoje, Fê. Então você pode junte-se a nós aí nesse bate-papo de hoje, né, Márcia? Isso. Faz contribuições com a gente, né? Eu não, Exatamente. O que você conhece sobre constelação, Márcia?
O que eu conheço sobre constelação? Eu fiz alguns workshops com o Fernando Freitas, eu conheço um pouco da visão sistêmica dele, né? Eu também fiz o curso dele de doenças psicossomáticas, porque isso me interessa no campo da radiestesia, né? E eu gosto muito da abordagem dele, que ele fala bastante da energia, que é o que eu acredito. Eu entendo que a constelação tem muito a ver com a epigenética, né? A epigenética eu estudo, né? Que a epigenética é uma ciência que agora está todo mundo entendendo, que a gente traz não só no nosso DNA características físicas, mas também características emocionais dos nossos antepassados, né? E aí que a constelação entra, né? Porque às vezes eu estou aqui acessando um campo do meu tataravô, se eu não me engano, são 7 gerações, eu não tenho certeza. Estou falando do que eu Pode ir entendo. até mais para trás, até. Eu já vi caso em workshop, em estudo, e na clínica a gente já viu caso. Até eu já participei de dinâmicas que foi bem mais para trás. Mas via de regra, normalmente, na maioria das vezes, como a gente fala muito, né, de probabilidades, né? Nada é certo, curto e grosso, né? Existe uma probabilidade, uma possibilidade. Então, na maioria das vezes, sim, é em torno aí de 7 gerações para trás, mas pode ir mais. Mas, né? Então, às Sim, vezes a gente está acessando o campo de um antepassado, né? Porque os nossos antepassados, eles vieram de guerras, eles passaram fome, né? Então, você vai exatamente. voltando aí na sua história familiar, aí você fala, mas por que que eu tenho esse comportamento, né? Da onde Exatamente. vem esse meu comportamento? Então, Você nem começa a sabe, né? Porque o que a nossa consciência, né? O nosso campo de visão e de conhecimento alcança, né? Que é, na maioria das vezes, é sua mãe e sua avó, no máximo. Daí para trás, a informação se perde, né? Porque acaba no que você passa de geração em geração, acaba chegando muito pouco, entre aspas, né? Para você no que tange a sua consciência, mas no que está inconsciente e no que está aqui no DNA, aí já é outra história, né, Marci? É interessante ver isso aí, né? Para saber quem eu sou, né? O que me constrói, eu tenho que voltar, né? Eu tenho que Exatamente. começar a vir olhando o que, que tem lá atrás. O que, que aconteceu com a minha tataravó, ou a avó dela? O que, que aconteceu? Volta lá então, na época de 1800, 1700, verifica a tua árvore genealógica, descobre o que está acontecendo, né? E o que eu acho interessante é que na constelação a gente consegue ressignificar, né? Porque a gente Sim. tem que trazer dos antepassados aquilo que é bom, né? As bagagens boas. Mas a gente tem a mania de trazer a bagagem ruim. O ser humano tem a mania de focar no negativo, né? Em tudo na A gente vida. coloca que não vai dar certo, né? É interessante. Você tem um projeto, você fala, ai, mas não... você não tá colocando a tua energia no tipo, vai dar certo. Você tá já pensando Exatamente. no e se, né? Essa energia do e se atrapalha. Então, é a mesma coisa que eu acredito na constelação. A gente sempre vai trazendo a bagagem do antepassado, aquilo que não servia, que era ruim. Não entenda como ruim assim, mal, porque eu acredito que é só a carga, né? Polaridade, negativo, positivo. Sim, sim. Por que que a Mas gente não traz né, qualidade, né? exatamente. Então, assim, o legal de todas as terapias, e daí a gente abrange um pouquinho, né, Marci? Não somente da constelação familiar, mas de todas as outras terapias. É o quê? É o ressignificar, né? É olhar de outro ângulo e Uhum. perceber que aquilo fez você, aquilo fez, te construiu, também foi parte da sua construção e parte da sua história. Mas daí, assim, a gente começa a falar linguagens mais específicas, porque a gente trabalha com isso, mas para o pessoal que está chegando agora, o que é campo, né, Marci? Quando a gente fala assim, porque a gente acessa um campo lá do meu tataravô. O que é isso, né? É aquela informação, aquela bagagem emocional ou até mesmo energética, comportamental, né? Os traumas que aquela pessoa teve, as alegrias Exatamente. que ela teve.
tudo isso daí você acessa. Isso aí seria o campo, né? Você tem o seu campo, né? Isso é o quê? É o seu emocional, é tudo aquilo que você sente de bom ou ruim, vai ficando tudo ali com você, né? Vai ficando ali, você Exatamente. vai carregando com você, né? E a constelação fala um pouco mais, Esther, sobre da onde surgiu, né? Porque não é uma coisa assim. Eu estava fazendo uma leitura que na China, mais de 5.000 anos, eles já têm isso daí, né? Só que com outro nome. Daí o Bert Hellinger veio para botar fechar e botar um lacinho, né? Mas os Exatamente. chineses. Isso desde que o mundo é mundo já. Exatamente. Deixa eu só ler aqui o que a Ana colocou. Sempre me pego pensando como minha ansiedade e segurança estão ligados aos meus pais. Pai adotado e nasci depois de minha mãe perder um filho. Me pego pensando o quanto medo ela deve ter tido. Demais, Ana, demais. E eu vou aprofundar um pouquinho mais durante essa conversa de hoje, e isso pode te trazer bastante luz. Sem dúvida, existem questões aí que a gente traz dos nossos pais, né? Tanto o lance do pai ser adotado, porque todos nós, a gente veio de um sistema, o sistema que nos deu a vida, né? Então, o pai e a mãe biológicos, esse é o nosso sistema de origem. E daí, quando existem adoções, né? O que acontece? Oi, sogra linda, dona Nancy chegou. Ai, que chique, internacional ainda! Linda, que bom que você está por aqui. Fica aqui, não vai embora. Hey, Bethany, how are you? Well, the life is in English, sorry. It's in Portuguese, sorry, but I say hello for Depois you. você põe legenda, Esther. Yes, I'll try to put some subscribes for English speaking people, ok? Então, o que acontece? Quando a gente começa a falar dos nossos sistemas, então o nosso sistema de origem é aquele que me trouxe a vida. Então, são meus pais biológicos e toda a minha árvore que veio atrás de mim. Todos os meus antepassados que vieram atrás de mim. E daí, no caso de adoções, ocorre algo que a gente chama de emaranhamentos. Você começa a fazer parte, entre aspas, né? Porque você ainda pertence àquele seu sistema de origem, mas você começa também a pertencer a um sistema que você está incluído nele, ou seja, o seu pai e a mãe, pai e mãe adotivos. Então acontece o que a gente chama de emaranhamento. O que isso significa? Que daí você vai ser um pouco parte de tudo isso. Só que daí precisa ter muito bem definido dentro de você, e é aí que, que o negócio começa a ficar interessante, que você traz todas as informações do seu sistema de origem. E muitas vezes eu começo a ter o conflito com esse seu sistema que você entrou nele. Mas aí a gente estuda cada caso, um caso, né? Porque a gente não pode generalizar. Mas, via de regra, é isso que acontece quando você tem adoções, tá? Então, Mas você sempre tem que... sobre a mãe teve um aborto antes dela, Esther, isso também tem um E, peso, né? isso, então, assim, são questões diferentes, né? Então, uma questão é o lance de você ter o pai adotado, né? O pai adotado. Então, que ele veio de um sistema e daí ele foi incluído em outro. E outro caso, outra coisa, uma outra questão também, porque tudo vai te afetar, percebe? É aí que eu quero chegar. Outra questão é quando realmente a sua mãe perdeu um filho antes de você. Então, o que a gente percebe na clínica, em muitos casos, que quando existe um aborto ou um natimorto, né? Quando já nasceu morto, então, ou aborto ou natimorto, antes, né, que precede o nascimento de um filho, muitas vezes esse filho inconscientemente olha para essa dor. Percebe? Porque existem duas questões. Uma, realmente, a dor da mãe, que muitas vezes ainda fica naquele lugar,
né, naquele luto. E daí tem que ver o quanto que sua mãe se permitiu esse luto, que isso foi dito, que isso foi falado, que isso foi acolhido. E outra questão é você no seu papel de ser grata à vida que te veio, porque muitas vezes eu olho, isso aconteceu comigo, eu tive outros irmãos. Então você inconscientemente, de novo, inconsciente, você fica com aquele pezinho, puxa vida, meu irmão não teve essa graça da vida que eu tive. E daí você não se sente 100% merecedora da vida. Uma coisa Então, interessante você falando isso aí, Esther, eu lembro que a minha mãe, antes de mim, ela perdeu um bebê já de 6 meses, era um menino. E aí, fazendo a constelação que eu fiz com você e fazendo os meus processos de consciência, veio uma consciência para mim. Que essa parte minha meio menino, né? Porque eu não sou menininha, não sou feminina, não adianta. Eu sou meio grosseira, eu sou meio pau pra toda obra, eu mexo, eu troco lâmpada, eu subo no telhado, eu faço uma coisa que eu falo assim, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo, né? E somos hoje eu duas, entendo sim. que eu acesso o meu irmão que não nasceu. Então, esse irmão que não nasceu, a minha mãe engravidou logo em seguida de mim. Quer dizer, então, o campo dele ainda estava no útero da minha mãe. Isso eu vim entender agora, 44 anos depois, né? Que eu acesso o campo dele, porque a energia dele estava no útero dela. Imagina, minha mãe engravidou de mim 3 meses depois que perdeu ele. Então foi assim, Isso fica muito rapidão. forte em você, né, Márcia? Fica. E assim, por mais que eu tente ser feminina, andar de salto alto, ser sensual, não consigo, sabe? Parece que não sou eu. E hoje eu Mas entendo porque sim, sim, e tudo bem, né? Não tem nada de errado com você, né? Não tem nada de errado. eu honro essa energia e graças a essa energia do meu irmão que não vive hoje, eu pude fazer várias coisas. Mas isso me incomodava há muito tempo, sabe? Eu lembro que quando eu engravidei do Victor com 30 anos, isso era um incômodo para mim. Essa coisa que eu não sabia o que que era. E hoje eu sei que é o que que é, sabe? Voltando. Isso é muito interessante de ser falado, né? É, Ah, é. ninguém explica isso. E o doutor Fernando Freitas explica muito bem isso daí. Quem tiver interesse de acessar e se aprofundar nisso Uhum. daí, é um médico, né? Isso que é mais legal. Eu acho que ele veio para reforçar isso que a gente fala, as terapias integrativas, né? Um Sim. médico falando sobre isso. É bem legal. Quem aí achar que isso aí é conversa para boi dormir, né, Esther? Procura para Sim, você ver. sim. E quanto mais a gente, graças a Deus, né? Quanto mais a gente se informa, mais e mais a gente está vendo que outras pessoas estão trazendo essa consciência de áreas diversas, né? A gente tem, graças a Deus, hoje a gente tem profissionais, né, da área do direito. O direito está muito forte trazendo as constelações para esse entendimento das relações, né? Para resolver os conflitos nos tribunais, por exemplo, Para né? resolução de Guarda de conflitos, né? Paris, essa confusão de divórcio, separação, essas Sem coisas dúvida. assim estão bem presentes, Sem né? É dúvida. bem E muito para trazer essa paz no entendimento, nas soluções, em guardas e também para as crianças, né? E como que isso fica para ela, né? Realmente para trazer mais paz e mais entendimento para todas as partes. Antes da gente avançar, a Ana fala: no caso, minha irmã viveu 10 meses e depois ela engravidou de mim. Então, você vê, ela viveu um pouco e mesmo assim, né? Ela se foi, não teve o mesmo destino que você. Então, é, olhe para dentro e analise, e talvez essa conversa de hoje possa ser uma contribuição positiva para você nesse sentido. Pergunte-se o quanto você se sente merecedora da vida. O como que você se vê diante da vida. E olhando para sua irmã que viveu tão pouco, como que você se vê diante disso, diante dessa situação e você diante da sua vida. Então,
feche os olhos e por um instante ou por quanto tempo você julgar que deva, perceba como que seu corpo se sente quando você se imagina diante da sua vida e como que você se vê diante dela. Você se sente merecedora disso? E perceba-se merecedora sim, você teve um outro destino. Sua irmã que veio antes, o destino dela era esse. Foi assim, sem culpados. Sem culpados, simplesmente foi assim. E perceba o quanto que a sua mãe acolheu essa dor. Muitas vezes, o que acontece com os filhos é que por conta dos lutos, a mãe não esteve, né, 100% disponível para esse filho, porque estava naquela dor, estava vivendo, sentindo aquela dor. Então, de novo, sem julgamentos, apenas perceber essa situação como foi. E perceba o quão abençoada você foi, porque o seu destino foi diferente, mesmo com tanta dor da sua mãe, e mesmo com a partida da sua irmã. Você está aqui hoje. E isso também fez parte de você. É parte do seu sistema. E daí você olha para a vida com uma nova percepção hoje. E acolhe tudo isso como foi. É interessante, né? Por enquanto não. Mas o interessante, por que tudo isso fica muito forte, né, Marci? O Bert Hellinger, ele era um psicoterapeuta, mas antes de observar essas dinâmicas, ele era um missionário, sociólogo e missionário católico que foi para a África em missão. E ali ele percebeu essas dinâmicas familiares e como que as famílias tratavam das suas questões. Então, toda vez que se percebia, de nada, Ana, como que foi isso para você? Esse pequeno movimento de reflexão, conta pra gente, se fez sentido. E se você tiver mais percepções, pode mandar pra gente, que a gente pode ser uma contribuição interessante para você agora. E daí o Bert Hellinger percebe que toda vez que tinham questões e que tinham conflitos, toda a tribo se reunia como se fosse nesse movimento de uma constelação em grupo, né, Márcia? Toda a comunidade ali se reunia para realmente trazer paz, para que tudo tivesse em ordem novamente. Então, com isso, ele começa a observar alguns princípios da constelação familiar. E o primeiro deles é realmente esse vínculo com o nosso sistema de origem. Todos temos esse vínculo com o nosso sistema de origem. E isso é muito forte, porque vem muito o pertencimento. Esse vínculo é essa força que a gente tem de pertencer a esse meio. E muitas vezes vem um membro da família destoando. A dita ovelha negra da família, né, Márcia? A gente percebe muito Aí a bem gente isso. exclui, né? Aí a gente exclui e não pode ser excluído, né? Aí tem aquele Exatamente. tio seu que é alcoólatra, que causa nas festas de fim de ano, no casamento. Aí todo mundo, ninguém quer saber dele. Tá errado. A gente tem que incluir ele, mesmo ele sendo o causador do caos. Porque ele faz parte do sistema, né? A gente tem que acolher todo mundo e, como a gente falou no começo, né? Acessar somente aquilo que é positivo, né? Aquele tio que faz aquela confusão, ele deve ter alguma coisa positiva. Aquele irmão que é a ovelha negra, ele tem alguma coisa positiva. Então, vamos olhar para eles e ver no que eles são bons. Extrovertido, alegre, né? Uma pessoa de alto astral. Então, é isso que eu vou acessar. E não aquela parte de fazer tumulto, briga e confusão, né? Vai muito do nosso olhar sistêmico. Eu acho que a gente tem que sair do primeiro andar, né?
E vamos subir lá para o 30º andar, e daí a gente consegue ver tudo com mais abrangência, né? E sem julgar, e sem culpar. Simplesmente, eu costumo falar, é como é. O que passou não dá para mudar. Então, o que eu vou fazer com toda essa informação que está lá atrás? Sou eu que ressignifico, né? Exatamente. Eu posso chorar e ficar falando, eu sou um coitadinho, minha mãe me deu uma adoção, ou minha mãe não cuidou de mim. Ok, o que você vai fazer? Você tem que ter o quê? Sou grata, minha mãe é o portal que me trouxe ao mundo, ela fez a parte dela. Só de eu estar viva, de ter me colocado no mundo, é o que basta. Fez a parte dela. É o que basta, o resto é comigo. Exatamente. Né? Aí vai uma coisa chamada autorresponsabilidade, né? Que tá tudo junto. Exatamente. Eu sou responsável por mim. Quem cuida da minha criança interior sou eu. Eu sou o pai e a mãe da minha criança interior. Não adianta ficar, minha mãe é assim, assada, é chata, briga comigo. Sua mãe é sua mãe, ela tem o lugar dela, gratidão e pronto. Porque e outra coisa, esse entendimento do não julgar é muito forte e muito interessante quando a gente olha nessa perspectiva das constelações, porque a gente tem o entendimento de que todos temos questões. E a sua mãe não é diferente. Seu pai não é diferente. A gente tem que enxergar o pai e a mãe como ser humano. E não como a gente era quando criança, que a gente enxerga ele como herói, né? A heroína, tá no altar, tá no pedestal. Isso não pode acontecer com a gente adulto. Porque isso acaba sendo uma dinâmica doentia. Aí é onde a gente vira o quê? Pai do pai, mãe da mãe. Isso não pode acontecer. A gente, pelo que eu entendo, o equilíbrio acontece, né? Porque o pai e a mãe, eles têm que sempre dar para você, né? Eles estão aqui. E a gente, como filho, antes da gente se tornar pai e mãe, a gente está aqui. Agora, quando a gente torna pai e mãe, o que a gente faz? A gente sobe, mas a gente não sobe acima do pai e da mãe da gente. A gente sobe em cima do filho que a gente tem. Enquanto a gente não tem filho, a gente ainda está aqui, ó. Mas aí, o que está acontecendo? Tem muita gente se tornando pai e mãe do pai, e daí não sobra para dar para os filhos. Aí fica aquela geração vazia, que faz falta alguma coisa. O certo, mas eu tenho que cuidar da minha mãe. Gente, desculpa falar, mas isso é a maior balela da história. Você não tem que cuidar do seu pai e da sua mãe. Você tem que enxergar que eles são capazes, são eles que estão na hierarquia, eles são os maiores. Você cuida do seu filho. Eu vejo muita coisa, gente, deixando de cuidar dos próprios filhos para ficar cuidando do pai e da mãe. E claro que a gente, né, de novo, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas a gente está aqui para ser contribuição, para trazer mais luz, e cada um faz a sua reflexão e enxerga, né, como percebe a própria dinâmica da vida. Mas a gente percebe, né, na clínica, né, Márcia, que quando você deixa de olhar para os seus, porque você tem que cuidar, será que tem que mesmo? Será que tem que mesmo? Será que não tem um outro modo de fazer isso? Mas quando você se coloca naquele lugar que eu tenho que cuidar do meu pai ou da minha mãe, porque são velhos, porque têm uma condição de saúde, porque logo, logo já vão morrer. Quem disse? Eu não sei onde é que está o cronômetro, mas tudo bem. Né? E você deixa de olhar para o seu sistema que você acabou de criar, vai no que você acabou de dizer. Veja, fica vazio, falta. Médico, né, Esther? Acompanhar o médico e comprar um remédio. Não é isso que a gente está falando de cuidar. Isso que você pode fazer, faça. Acompanhar o médico. O que você não pode é brigar com teu pai e com tua mãe, porque eles não estão tomando remédio como se fosse teu filho. A minha irmã fazia isso com meu pai. Meu pai é cardíaco e tem dia que ele não toma o remédio dele. Mas ele é lúcido. Ele tem 70 anos, ele sabe o que é certo e errado. Aí eu falo pra minha irmã, quando você fica dando bronca no pai, como se ele fosse teu filho, tá errado isso aí. Você tá botando ele abaixo de você. O remédio tá ali. A gente já levou no médico, ele já escutou do médico que aquilo é importante para ele. A decisão é dele de tomar o comprimido ou não. E aí, entendeu? É esse negócio da gente se botar, porque
cuidar o pai e a mãe, não é não acompanhar no médico, pagar uma consulta médica, ajudar com alguma coisa que falta. É querer fazer ele fazer aquilo que você quer. Você tem que Sim, tomar esse remédio, você tem que continuar aqui, sim, sabe? Não deixar ele escolher aquilo. Por exemplo, ele não quer tomar o remédio, ele fala que é ruim. Eu simplesmente falo para ele, o senhor já escutou do médico que tem que tomar, a decisão é sua. exatamente, Assim, exatamente. quando eu me coloco no lugar de dar bronca no meu pai porque ele não tomou um remédio ou porque ele não quer ir no médico, eu tô assumindo o papel de mãe dele. E aí não dá certo. Aí vira um sistema doentio, não é? Me corrija se eu Exatamente. estiver errado. Sim, é bem por aí mesmo. E lá na casa do meu pai e da minha mãe não é diferente. Não é diferente. E muitas vezes eu vejo ela dando bronca no meu pai. Eu falo, mãe, por que Deus, mãe, Cada um no seu quadrado, né, Esther? mãe, pelo amor de Deus, mãe. Quem é ele? Seu marido, seu filho, meu Deus. Mas assim, exatamente, ele já ouviu, né, do médico, já ouviu do profissional, ele tem discernimento. A gente está falando também de pais e mães, né, que têm discernimento, né? Existem casos e casos, né, Márcia? Realmente, assim, se você está falando de uma pessoa inválida que não tem como. Isso aí é para a pessoa. A gente está falando de uma dinâmica saudável. Como seria uma Uma dinâmica dinâmica saudável? saudável. Aí Exatamente. entra um que eu acho muito interessante que eu trabalho na radiestesia, pegando o gancho aqui, o Isso. apego. O Uhum. apego é complicado. Quando a gente tem um apego, a gente gera um bloco energético na pessoa e na gente também. Então, o apego é uma energia densa, é uma energia pesada. E ninguém consegue construir nada no apego. Entendam que amor não tem nada a ver com apego, né? E fala assim, ai, amor dói. Não, amor não dói. O É o apego dói. excesso, né? É o excesso, é o excesso. Aquela coisa, ele é meu, eu não posso perder. Então, a gente tem que olhar e ver assim, por que eu tenho esse medo do meu pai e da minha mãe morrer? Eles vieram primeiro, é a lei da natureza, né? Quem vem primeiro vai primeiro, Faz exceto por parte. causa de É. catástrofes, né? Mas como Hipócrates mesmo dizia, o pai da medicina, né? A gente tem que olhar para a natureza. Na natureza, o que acontece? Quem É morre isso aí. primeiro? É isso aí. Um elefante lá na manada da África. Os elefantinhos ficam, o elefante se retira para morrer, ele não fica nem perto. Então, De quando novo, você voltando para a natureza, o que que os animais fazem? O que que os animais fazem, né? Expulsam do ninho, né? Vai para a vida crescer. Por quê? Porque não é? E nisso eu pude muito interessante, porque assim, tudo mudou a minha visão quando a gente que teve a oportunidade de viver anos fora daqui, imersa numa outra cultura, né, Marci? E daí eu vi a dinâmica dos meus sogros, né, que tem outra origem, e que tem isso, um entendimento realmente na veia. Cresceu, vaza, vai pra 18 anos, vida. quando vai para a universidade, vai embora, muda de casa, vai morar em Nossa, ó, estúdio. Ficou doida aí. É expulsei aquela aqui. coisa, Vai embora, vai embora, né? né? Por quê? Por quê? Porque crescer dói. Mas é necessário. É necessário. E nesse paralelo eu coloco ficar no sofrimento é fácil. Ficar no É que sofrimento é fácil. certo. Eu tenho muito assim comigo. Mesmo sofrendo, aquilo lá eu já conheço, né? Eu já sei. Agora, Exatamente. o que tem para mim além daquilo? Eu não sei. É. Então, a gente tem muito medo do desconhecido, né? As pessoas Sim, têm medo sim. do desconhecido. Mas Deixa eu ler aqui o que a Débora colocou na continuação aqui do caso dela. Meu pai sempre foi muito protetor, minha mãe extremamente narcisista. Hoje eu me sinto insegura, não tenho muita confiança em mim. Sempre sinto a necessidade de ser aprovada. E daí depois ela continua, por mais que eu tente, não sei ser assim de alguma maneira, eu busco. Tenho buscado ser mais confiante, mas é difícil. E isso acontece muito porque por conta dessa super proteção que a gente estava falando agora. Né? O jogar de ir para o mundo é necessário
para crescer. E a gente observa isso como pais desde pequenos. Se a gente cria numa bolha, a criança não cresce. Claro que eu não estou falando de você ignorar e ser inseguro, não é isso, mas realmente dar espaço. E isso é muito Aquela legal coisa quando a de gente. intervir demais, né? A criança tá lá quieta, na sua criatividade, no seu ócio. A gente tem mania de intervir. Gente, ficar quieto sem fazer nada, o ócio é necessário. A criatividade vem do ócio. E a gente tem mania hoje, eu vejo, eu tinha essa mania, parei com isso, tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar ocupado. Não, não tem que estar ocupado. Tem gente que coloca o filho no inglês, no balé, na natação, no piano, no jazz. Essa criança precisa ficar sem fazer nada, pelo amor de Deus. O ócio é necessário. Ela precisa Sim. ficar quieta, ela precisa se E conectar não com é o só a espírito. criança, é a gente, todo mundo. A Ela gente precisa se também. conectar com ela mesma, né? E lógico que você não vai deixar de atender o que a criança precisa, né? Mas Sim, deixar ela viver o mundo dela, sim. experienciar alguma coisa. Aí a gente vai, ela quebrou um copo, a gente acha ruim. Mas se o adulto quebrar o copo, a gente acha ruim para o adulto? Não. Então, uma coisa que eu sempre falo para quem eu atendo ou para quem está próximo de mim, você faria isso com um adulto? Se a resposta for não, não faça com a criança. Porque ela é um Exatamente. ser humano, ela só é menor que você, ela merece o mesmo respeito. Porque isso gera trauma. E trauma. Gente, nós temos uma criança dentro da gente. A nossa criança interior é resultado das nossas vivências felizes, alegres, traumáticas, do que a gente viveu do 0 ao 7 e do 7 aos 14. É o que Exatamente. compõe o nosso emocional. Agora, com 30, 40 anos, quando você fica irritado, quando você fica feliz, é essa criança que você acessa. Não é você que fica feliz. Quem se emociona é a criança, né? Então, nós como adultos, ressignifica essa criança que você tem e cuida das crianças que você tem ao redor, né? Isso eu acho muito interessante. Não sei, não foge muito da constelação, porque a constelação ela é familiar, né? É a Sim, visão que tem do pai e da mãe. E eu acho interessante você falar também, Esther, das dinâmicas que eu estava até vendo outro dia, como as pessoas se colocam, né? Elas se colocam entre o pai e a mãe, ou ao lado do pai e da mãe, ou atrás do pai e da mãe. sim. Tudo isso tem um significado, né? Seria legal se Muito, ela... muito, muito. E é interessante, e eu assim, e assunto de constelação, a gente rende, sabe? Então, assim, É vez ou outra a gente profundo, vai voltar né? nele, porque é muito profundo. Assim, você pode ir para qualquer linha de terapia, acaba voltando no pai e da mãe. Na astrologia também tem. Tem em tudo quanto é lugar, porque essa é a nossa origem. A gente, todo mundo veio de uma família. Mesmo quem foi abandonado, nasceu de algum jeito. Sim, teve um Né? pai e uma mãe, né? Mesmo sendo de proveta, mesmo sendo de uma barriga de aluguel, veio de um óvulo, de um espermatozoide. Não tem outro jeito ainda. Não estala o dedo e aparece, né? Não adianta. Ainda não. Ainda não. Mas e daí o que que a gente enxerga? Ah, obrigada, Débora. Realmente assim traz muita luz para as nossas questões. E daí o que que a gente enxerga? E voltando para tem um exemplo do parquinho de criança que é muito interessante. E isso vai servir muito para você, Débora. Quando a gente olha o papel da mãe e o papel do pai. Veja, observe um playground. Quando tem a mãe com a criança e quando tem o pai com a criança. A postura dos dois. E é esse o papel do pai e o papel da mãe diante do mundo. Uma mãe tá ali, né? Quase que não deixa a criança subir no negócio direito. Tá sempre ali. Tá sempre ali. A maioria das mães. A gente não foi assim, né, Marta? Mas a É a maioria das proteção, mães. é a mama bear, né? Fica ali. Sabe? Por quê? Porque é a característica da mãe ser acolhedora, ser protetora. Esse é o papel, é a energia do feminino. Esse é o papel da mãe, basicamente, né? Do nutrir, do acolher, do proteger. Aí vem o pai para fazer tudo o contrário. O pai deixa comer areia. O Volta, pai tá, cresce trocar a fralda. Volta com o moleque sem sapato. né? Deixa correr para mais longe, deixa correr e deixa cair. Quando caiu, ele vai lá correndo para ver, tá arranhado? Não tá, então sai correndo de novo.
este ir para o mundo, este empurrão do masculino. E é daí que vem esta coragem. A coragem vem do pai. E muitas vezes você vê uma inversão de papéis dentro da casa, onde a força onde a mãe tem essa característica mais masculina e o pai tem essa característica mais feminina. E daí a gente fica tudo doido assim, mas tudo bem, faz parte, tem terapia aí pra isso. Né? Tu tem jeito. Senão a gente não trabalha, né? Senão a gente não trabalha. Mas tá tudo bem, assim, todo mundo tem suas questões, é aí que eu quero chegar. Mas cada um... Então você percebe este comportamento da mãe, este comportamento do pai. E é isso que faz o serzinho se entender e se enxergar no mundo. E daí a gente carrega isso. Só que muitas vezes a gente ficou naquele lugar lá de trás. A gente ficou lá atrás. E o que a gente vê muito na clínica é isso. Aquela mulher ou aquele homem que não consegue se relacionar. Ou porque se enfiou lá, se meteu no meio do pai e da mãe, de um problema deles, que eles não tinham nada a ver com isso, mas a criança percebe que se ela se colocar no meio, ela dá um jeito ali de trazer um pouquinho mais de paz para aquela dinâmica. Ser aceita, né, Esther? Todos nós queremos ser aceitos, acolhidos e observados. Então, a criança percebe a energia. Quando a mãe sofre, quando a mãe é a vítima de abuso, a criança, ela vai... Eu tenho que proteger a minha mãe. Aí já começa uma inversão de papel. No subconsciente dela, energeticamente, ela já assume a postura de defesa da mãe, né? E começa a enxergar o pai como agressor e afasta o pai do sistema dela, né? Exclui. E daí já tem aquela exclusão. Não quero olhar para o meu pai. Aí já começa uma dinâmica doentia, né? Aí, se for menina, ela fica fiel à mãe. Pode até casar, mas aí ela vai continuar. Aí pode ser que ela não tenha filhos, porque ela já tem como filha a mãe dela, não é? Sim. E se for menino, não casa, porque já é casado energeticamente com a mãe. Exatamente. Muitas vezes a gente enxerga a menina que também acha que homem nenhum presta, que exclui todos os homens. Ou ainda existe aquela famosa neurose que o Freud explica, né? Eu vou fazer exatamente igual a minha mãe tá fazendo. Porque no meu subconsciente, o Freud ele explicava. Exatamente. Gente, então você tem as duas dinâmicas, as duas possibilidades. Ou você exclui completamente, homem nenhum presta, homem, você não consegue se relacionar, ou nem se interessa para o sexo oposto, também tem essa, você nem exclui total e completamente. E daí você começa a olhar pelo sexo igual ao seu, né? Isso são possibilidades, isso acontece. Ou você atrai exatamente aquele perfil. Uma neurose. A neurose é uma compulsão pela repetição. Exatamente. Você vai ficar repetindo aquilo inconscientemente, você repete, daí você tem uma filha que repete também. E se você começar a olhar isso daí, volta na tua árvore genealógica, você vai ver uma tia que apanhava do marido, uma avó que apanhava do marido, que antes não se falava, né? Antes era muito quieto. E aí a gente entra no mundo feminista, mas é verdade, não fazendo apologia ao feminismo, nada contra, por favor, mas a mulher, ela traz uma história de repressão. Sim. A mulher era vista como objeto, a mulher ela troca de bens, por exemplo, vamos casar junto. No Brasil, por exemplo, a nossa imperatriz Leopoldina, ela veio juntar com o Dom Pedro simplesmente por quê? Por razões de governo, vamos juntar a Áustria com Portugal, vamos fazer um reinado. Então, então a história feminina, ela já era isso, né? Então, se você olhar no teu sistema, o dote, né? O casamento arranjado, quanto casamento arranjado, né? Então, foi negado muito o poder de escolha para a mulher. Então, o poder de escolha para a mulher é algo muito novo ainda. Então, a gente pode até parar e pensar, nós nos pegamos, às vezes, com dificuldade de escolher. Por quê? Porque nunca foi nos dado o poder de escolha. Então, quando você não consegue escolher, você fala, eu sou muito insegura. Por que você é insegura?
Porque isso vem da sua ancestralidade. A mulher não podia escolher, a mulher obedece o marido, vai fazer o que eu quero, vai ter quantos filhos eu quero, vai falar com quem eu quero. As mulheres usavam cobrindo o rosto no Brasil. Em todo, ainda lá na Turquia é assim, né? Não, e os filhos, né? Quanto mais filhos, melhor, porque é mais força braçal para trabalhar, para ter sustento, né? Para trabalhar na terra, enfim. Numa mulher, é a Débora que está falando de insegurança, né? Isso. Veja na sua árvore genealógica aí, 7 gerações, 10 gerações, que a Esther falou que pode até ir mais atrás, a história de vida. Vieram da onde? De Portugal, de um país da Alemanha, por exemplo, que teve o Holocausto na Alemanha, gente. Veja de onde veio. Quantas mulheres da tua família foram sufocadas e proibidas de escolha? E agora, o poder de escolha é algo muito novo. Então, você às vezes está acessando um campo lá de trás, tipo, mas eu não posso escolher. E tem tanta escolha, né, que a gente não sabe nem por onde começa. Aí, assim, mas eu não posso escolher. Aí você está presa naquele looping lá. Vem pro presente, você pode escolher. Não fique insegura. A única coisa, o não você já tem. Você não escolhendo já está dando errado. Então, escolhe sim. Não deu certo? Ok, pula pro próximo. Exatamente. Porque não tem certo e errado, tem vivências e experiências. Os erros e acertos constroem quem você é. Então, e aquela reflexão também, né, Márcio? O que eu ganho se eu escolher? O que eu perco se eu escolher? O que eu ganho se eu ficar aqui? O que eu perco se eu ficar aqui? Né? Eu não quero sair da casa da minha mãe, por quê? Porque eu vou perder a comidinha da mamãe, eu vou perder a minha roupinha lavada, minha caminha arrumada. Aí, se eu sair, eu ganho minha liberdade. Entra a hora que eu quero, sai a hora que eu quero, mas eu vou ter que lavar minha roupa, fazer minha comida, pagar minhas contas. Então, você tem que ver o que eu ganho e o que eu perco. E não tem nada errado, você que escolhe. Exatamente. É a sua escolha. Você quer sair? Ok também. Então, sempre perguntar assim, né? Olhar para dentro de si. A gente tem mania de olhar para o outro. O mundo. Não. O seu mundo conta. É o seu mundo, né? A gente tem que aprender, eu até brinco. A viagem mais louca que a gente faz é para dentro da gente mesmo. Você tem que achar teus monstros. Você tem que achar tua luz, tua sombra. Né? E aceitar que você também tem parte não tão boa, mas que tá tudo bem. Você escolhe qual você acessa, né? E não se julgar, e não ficar, eu sou tímida. Não, o que você ganha sendo tímida? Alguma coisa você ganha. Todo comportamento tem um ganho. Aí você analisa, quando você traz consciência e não julgamento, quando você traz consciência para aquele teu comportamento, você começa a entender. Né? Eu até brinco, a conversa de doido mesmo. Conversa. Assim, nem uma doença. A doença aparece porque ela quer te mostrar alguma coisa. Sem dúvida. O que tá, alguma coisa aí que não está equilibrada. Então, quando você fala assim, ok, doença. Travada aqui, Márcio. Para mim deu uma travada. Voltou? Voltou. Quando eu reconheço esse mal-estar, falo, tá, por que eu tô assim? E começa a ver o que eu fiz durante o meu dia, com quem eu encontrei, o que eu fiz. Vai voltando, sabe? Se o mal-estar na hora do almoço, volta, o que eu fiz de manhã? Como é que eu acordei? O que eu senti, né? O que eu senti, o que eu comi, o que eu tava pensando. Você vai achar o que aconteceu. Foi aquele café. Ou, aquela pessoa que eu pensei. Você vai achar. Aí você vai falar para o mal-estar estomacal, ok, já achei a causa, muito obrigado por avisar, vai embora. Faz conversa de doido mesmo, fala que é doença, fala, já sei o que é, pode ir embora. E você vê que você consegue. Porque nós somos o nosso corpo é maravilhoso, ele se autorregula. Sim. A gente tem uma chance, a gente é imediatista. Eu quero tomar um negócio ali para acabar logo com a dor. Né? Exatamente. Então, é um olhar diferenciado que eu acho muito interessante que a constelação traz. Olhar de diversas coisas. E até doenças mais graves e complexas. Tem livros e com muitos estudos de caso falando sobre isso, que é realmente o corpo gritando para você olhar para aquilo. E hoje a gente tem muito mais informação, né, Márcia? O que cada órgão representa, trazendo realmente mais luz. Cristina Cairo é excelente, tem mais de 20 anos nessa área, né, da psicoterapia relacionada
a doenças e pontos, o que que é aqui, né? O que que é a coluna, o que é o rim. Inclusive, que é O Corpo Fala, eu já li esse livro muito. Sim, é o pai de tudo, né, Márcia? E daí Tem é o também quê? que tem o volume 1, 2, 3 e 4, o Val Capelli ele já fala metafísica da saúde, ele já quebra mais assim, você tá com isso, sintoma. Ela já dá uma abordagem mais de terapeuta. O Val Capelli, quem gosta de coisa X e Y, é lá. É tipo como se fosse um dicionário mesmo. Tá doendo a cabeça, pode ser isso, isso e isso. Então tem esses dois autores aí que são muito bons. E uma coisa que eu acho interessante, o jeito que eu sou hoje, o jeito que eu cuido do meu sistema hoje, interfere no meu filho e nos filhos do meu filho, né? Nos meus netos, por exemplo. Essa A é a maior bênção de todas. pessoa tem uma, que nem eu, por exemplo, os meus pais sempre foram fumantes, né? Minha mãe fumava, meu pai fumava perto da gente, aquelas duas chaminé. Minha mãe parou de fumar, assim, demorou muito. Meu irmão tinha uns 14 anos, acho que faz uns 30 anos que ela não fuma. Mas eu, na minha infância, o cigarro estava ali. A decisão de não me tornar uma fumante foi minha, porque eu não quero passar essa coisa para o meu filho, né? E hoje eu vejo que eu não tenho comorbidade relacionada ao cigarro, mas a minha irmã tem. Não é que ela adquiriu da fumaça do cigarro, mas ela espelhou a comorbidade do meu pai, pressão alta e problema cardíaco. A minha irmã é mais nova que eu. E quando eu falo para ela, você está honrando a doença do pai, ela acha que eu sou louca. Eu falo, você tá? E toma cuidado para o teu filho não honrar essa doença também, senão vai ficar. Eu não sei como eu consegui, porque eu não tinha essa consciência, que eu consegui sair disso daí, desse sistema de doenças, porque a minha irmã tem, o meu irmão também tem. Então, a gente tem que pensar nisso. Os hábitos que eu tenho relacionados ao meu corpo, de alimentação, porque a gente se alimenta pelos olhos, né? O que a gente vê, o que a gente pensa e pela boca, né, gente? O que a gente come. Então, eu tenho Exatamente. que cuidar como eu alimento o meu corpo, que eu vou passar para o meu filho, né? O meu filho vai vir de dentro do meu Exatamente. sistema, né? E aí o filho dele também vai. Então, é essa coisa. Então, eu penso assim: acaba em mim. Eu vou me tornar um organismo mais saudável para os descendentes que vierem a partir de mim também serem mais saudáveis. Isso é uma coisa muito importante. Exatamente. Então, assim, além desse pensamento mais altruísta, né, Márcia, de você realmente pensar que o que eu trabalho em mim vai refletir nas gerações futuras, o que a constelação também faz, que é maravilhoso, ele também olha para o que veio antes. Uhum. Eu não vou nem entrar no mérito dos que já se foram. Mas a gente observa muito, né, para quando a gente tem, né, o nosso sistema, todos aqui nesse planeta ainda. E a gente percebe esse movimento. E eu te dou um exemplo muito interessante, porque é o meu. Que lá atrás, há alguns anos, quando eu comecei a estudar constelação, e você sabe, a vida inteira quase eu tive cabelo curtinho. Desde a minha Sim. época de faculdade. João. Joãozinho. Essa energia masculina mesmo que era muito presente, né? Assim, de como que eu me vestia, como que eu me colocava, sempre essa energia mesmo do fazer. Então, desde a época de faculdade até alguns anos atrás, sempre cabelo muito curto, não passava da orelha, assim, sempre muito curto e com essa postura do masculino mesmo. E todas as mulheres lá da minha mãe também. Minha mãe, minha avó, todas com o cabelo curtinho. O que aconteceu de uns tempos para cá? Minha mãe também começou a ficar com o cabelo comprido. E ela tinha, entendeu? Porque eu já ouvi lá atrás assim, ah, não, mulher mais velha fica parecendo bruxa. Com o cabelo comprido, É, o ficou uma cabelo bruxa. comprido para uma mulher nova, né? Passou dos 30 tem que cortar o cabelo, né? Aí a gente, quando Ah, vira porque mãe, é já fala mais prático, porque é isso, que porque é aquilo. Mas se a gente for vasculhando lá dentro mesmo, da onde que vem isso? Né? Será que não é aquela super energia do masculino que é mais forte do que qualquer outra coisa?
E tem que equilibrar, né, Esther? A gente tem que ter as duas energias dentro equilibradas. Porque se o masculino tá maior, daí o marido faz o quê? O marido não faz nada, você cancela o marido. Aí a família já fica disfuncional. Você cancela o marido. Percebe? Eu vejo assim, o meu marido, ele é muito assim, ele faz no tempo dele, ele não faz no meu tempo. Eu falo pra ele, tem que consertar a torneira do banheiro, que tá pingando. Aí ele fica. Aí eu falo, Adriana, a torneira do banheiro. Aí eu fiquei quieta, coloquei. Ele fala pra mim, coloca na minha lista, porque ele tem uma lista. Eu coloquei na lista dele. Faz 2 meses que a torneira tava pingando. Ontem foi Tá o na tempo lista. dele que ele foi lá trocar. Mas assim, eu tenho que me controlar, porque dentro de mim eu tava. Eu vou chamar o encanador pra trocar esse trem dessa torneira. Porque esse Sim, homem. porque esse foi o nosso movimento Daí a de gente um. acaba cancelando a energia do marido, né? Tipo, eu falo pra ele, ó, tem que consertar. Ok, ele vai consertar. Agora espera no tempo dele. Eu falo pra ele, e isso demorou pra eu entender. Agora eu entendo. Agora eu falo assim, isso é dele, isso é meu. Porque é dele ficar lá esperando às vezes 6 meses. Mas assim, eu tô desenvolvendo. A Esther me conhece. Eu lembro de uma vez que você mandou as roupinhas da Emma pro Victor e você escreveu, nega, maternidade é paciência. Eu lembro disso até hoje. Lembra? Aí às vezes eu falo para assim, nossa, tem que ter paciência, não é só com o meu filho, é com o marido também, porque ele não tem, o tempo dele é assim, ele é extremamente lerdo. Ele faz o tempo dele. Então, eu parei de Lerdo ficar no nosso interessante ponto de vista, né, Mar? isso. E eu parei de intervir ali, de ficar ali querendo tomar o lugar dele. E depois que eu parei de tomar o lugar dele, nossa, a vida melhorou assim. Sabe? Não tem, a gente não briga, não tem conflito, não tem ciúme, não tem aquela, sabe? Ele me deixa fazer o que eu quero fazer, eu deixo ele fazer o que ele quer fazer, então tudo bem. Ele Cada um vai, no eu seu tempo, né? Cada um no sim, seu é tempo. o respeitar, assim, né? E quando eu acho legal isso, que quando eu comecei a ler sobre a constelação, sobre epigenética, esse monte de coisa, esse mundo que eu não domino, mas eu leio bastante, eu entendi. A gente tem que se pôr no lugar da gente, né? Cada um tem o seu lugar. E a gente tem mania de ficar saltando no lugar do outro, achando que está ajudando, né? Só que quando Sim, eu e a tomo gente faz com a melhor das das intenções. A Débora intenções, falando, eu fico bravo com meu marido, preciso treinar essa habilidade. Meu marido diz que o tempo dele é 6 meses. E é isso, cada um tem o seu tempo. E assim, se não é nada urgente, ok, entendeu? Vai fazer outra coisa, esquece o mas negócio lá, entendeu? Porque né? uma vez que você já colocou na lista dele, acabou. Não é mais seu, você já delegou. Lava, deixa quieto, não fica cobrando também, porque ele é adulto, ele sabe o que ele tem que fazer. Aí quando a gente vai lá brigar, a Adulto, gente vira a mãe do. então, você entendeu? Você entendeu? E daí, se você se coloca como mãe dele, como é que fica o relacionamento de vocês? Não tem? Daí vamos divorciar. Aí E dá toda daí aquela. chega pra mim e fala assim, ai, porque há muito tempo a gente não tá tendo relação, que não sei o que, Ai, eu porque não tá uma tenho bosta. isso. Eu falei, por Ginecologista. que será? Aí tem mulher que fala que tá com problema hormonal. Vai no ginecologista, tá toda a bateria de exame certa. Aí fica procurando problema. O problema é só isso, deixar o homem ser homem, né? Deixa... Porque eu sou assim, quando eu saio de carro, eu não dirijo mais. Antes sabe, eu não dirijo mais. Aí, e eu vejo que ele gosta, porque direção para ele é tudo. Até quando a gente faz viagem longa. Se ele me Sim. pedir ou eu quero cochilar, eu não me ofereço. Eu espero ele me pedir. Ele falar, troca Sim. comigo, que eu quero dar uma descansada. Ok. Mas antes eu ficava, ai, você quer que dirija? Deixa eu dirigir. Ele ficava, não. Aí acabava irritando a pessoa. Por quê? Porque você fica ali, né? Ai. Então para de É. querer cuidar. Eu vejo, ele chega e não quer comer. Eu falo que tá com fome? Não, ok. Na hora que estiver com fome, me fala. Ok, não é meu filho. Você tá com fome, come alguma coisa, você quer que eu faça isso, você quer que eu faça. Não, deixa ele lá, ele é adulto. É Que a isso aí. gente tem. Gatona, a gente tá no tempo já. Já A temos gente falou 50. bastante, A gente falou bastante. É um assunto que rende, tem que voltar mas no tema. rende. Tem que voltar no tema, tem que voltar no A tema, gente né? volta no tema. A gente pode voltar semana que vem ou a gente pode trocar de tema e depois a gente volta para ele. Mas ó, deixo aqui toda a minha gratidão a todos. Débora, querida, gratidão.
Maiara, todos que participaram aí com seus comentários, com as suas questões. Márcia, gratidão por você, minha flor. Eu que agradeço, Esther, essa oportunidade de estar conversando e trazendo consciência e despertando mais a nossa consciência também, né? Porque quando a gente conversa assim, a gente se trabalha, né? É Nem uma fale, troca. ó. Vou finalizar para a gente salvar. Semana que vem a gente volta com o tema, então. Tá, joia? Beijo! Beijo. Tchau. Tchau.